Fala aí, tudo bem? Me diz uma coisa, você está diante de um novo ciclo na sua vida e está querendo definir objetivos claros para essa nova etapa. É a passagem do ano, seu aniversário, você está mudando de cidade, de estado, quem sabe até de país. Ou só está querendo dar aquela chacoalhada mesmo e definir novos rumos. Muitas vezes definir objetivos claros não é fácil, mas nesse vídeo eu vou te ensinar a usar uma ferramenta prática para você definir seus objetivos com clareza. Eu sou o Pedro Segreto e esse aqui é o canal da Unbox Lab, onde eu te ensino facilitação e colaboração na prática e sem bullshitagem. Vamos nessa! Então bora lá. Mas antes me diz uma coisa, você é daquele tipo de pessoa que faz plano, faz lista de final de ano, ou você é mais no estilão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Para quem gosta de definir objetivos ou tem dificuldade em fazer isso, eu criei uma ferramenta, o Focus Guy. De um jeito bem prático e fácil, ela vai te ajudar a definir objetivos claros para o próximo ciclo. O Focus Guy, olha só, é esse cara aqui, tá? De uma forma bem rápida, a gente começa mapeando o contexto aqui fora, depois a gente responde 3 perguntas fundamentais, acha a interseção entre as perguntas, acha a interseção das interseções, chegando aqui no seu objetivo, e termina escrevendo o que eu chamo da declaração, tá? Que tem uma formulazinha aqui. Eu vou explicar isso com calma já já. Mas antes, eu queria alinhar uma coisa com você. Por que eu acho legal e importante a gente definir objetivos, né? Porque um plano sem um objetivo é somente um desejo, que a gente não sabe se a gente vai conseguir realizar. Quando a gente tem um objetivo claro, a gente passa a ter então mais consciência, clareza e foco, né? Ajuda a gente a ganhar motivação e comprometimento com a realização desses objetivos. Ajuda, portanto, a gente a priorizar ações e dosar a energia que a gente tem para cada uma delas, a tomar, então, decisões mais inteligentes e, se a gente tem um lugar onde a gente quer chegar, claro, ajuda a gente a medir o progresso, quão longe, quão distante a gente está e corrigir o curso no meio do caminho, se for necessário. Então, depois de facilitar muitos processos de planejamento estratégico e ajudar várias pessoas a definirem seus objetivos, quais eu diria que são as maiores dificuldades que elas encontram? Eu acho que antes de tudo isso, né? Quem quer tudo não tem nada. E aí a gente fica ali naquele barata voa, achando que vai fazer um monte de coisa e sem um objetivo claro, a gente não consegue priorizar as nossas ações. Começar pelas ações sem ter uma visão estratégica, sem ter uma visão de onde quer chegar, para mim é o erro mais clássico. A falta de compreensão do todo, de uma visão mais 360 do contexto, acho que dificulta bastante também. Quando a gente está falando de definição de objetivos pessoais, equilibrar as motivações internas, o que eu quero fazer, quais externas, o que as outras pessoas esperam que eu faça, isso também traz muita confusão. Acho que muitas vezes também, objetivos mal calibrados também não ajudam a gente a chegar onde a gente quer, né? Eu acho que o tamanho ideal de um objetivo é que ele não seja pequeno o bastante para que a gente possa falar, eu posso começar isso amanhã, ou grande demais que dê preguiça e que a gente nem comece. Então, o tamanho ideal é que ele seja desafiador o bastante, porém atingível. E eu acho que a última coisa que traz muita dificuldade é não reavaliar os objetivos ao longo da jornada, né? Periodicamente. Você fazer uma lista de final de ano e voltar a olhar essa lista só no final do outro ano. Isso não vai te ajudar a corrigir os rumos e efetivamente chegar onde você quer. Então, como definir objetivos claros? Para isso, eu criei o Focus Guy. Inclusive, eu vou deixar o link da ferramenta para você baixar aqui na descrição e no final eu vou botar um QR Code para você pescar ela direto da tela, beleza? Você pode usar o Focus Guy para você mesmo, junto com um grupo, com um time, para facilitar processos de outras pessoas ou de outros times, ou como uma mentoria ou um coach podem também aplicar ele dentro dos seus processos. Então eu já mostrei um pouco para você como é que a ferramenta funciona e queria mostrar bem aqui o passo a passo de preenchimento antes de mostrar um exemplo de uso nessa parte mais bonitosa aqui do Miro. Então, olha só, a gente vai sempre começar definindo o tempo, né, uma duração do ciclo. Esses objetivos que eu estou definindo aqui são para quanto tempo? Para determinado período, prazo ou data. Depois, a gente vai olhar para o contexto, né?
E aí pode ser pessoal e profissional, se você estiver fazendo para você, ou se você estiver fazendo para o seu time, para a sua empresa, você pode pensar no mercado, enfim. O contexto, né? A gente vai fazer essa etapa de entendimento, mapear o contexto e o momento. Depois, a gente vai fazer o que eu estou chamando aqui de expansão, onde a gente vai deixar a cabeça e o coração fluírem e vai anotar o maior número de coisas possíveis, tá? Respondendo às perguntas disparadoras que têm a ver com desejo, necessidade e expectativa. As perguntas são essas aqui, olha. Desejo. O que você quer fazer? E isso é um drive interno, é alguma coisa que te move, uma motivação interna. Necessidade. O que você precisa fazer? Também é uma questão interna, mas é legal começar a entender a diferença entre onde é que está o seu desejo e onde é que está a sua necessidade, tá? E por último, aqui a terceira pergunta é: o que os outros esperam que você faça? Qual é a expectativa que eles têm sobre você? O que é um motivador externo, beleza? Depois a gente vai fazer, olha, esse passo aqui 3, que eu estou chamando de contração, onde a gente vai achar as interseções entre as respostas que a gente já deu e a gente vai começar a refinar um pouco os nossos objetivos em relação a o que nos realiza, o que nos traz reconhecimento e onde é que está a nossa responsabilidade. Então, entre aqui, olha só, o desejo e a necessidade, a gente vai olhar para essas duas áreas da ferramenta, vai ver o que a gente anotou e vai achar onde é que está a interseção. Em geral, a interseção entre o desejo e a necessidade, vamos falar sobre realização. Aqui, entre o desejo e as expectativas dos outros, né, a motivação externa, você vai fazer a interseção e vai acabar achando o reconhecimento. Né? E, por último, aqui, nessa etapa, você vai achar a interseção entre a necessidade e a expectativa, entre o que você precisa fazer e o que os outros esperam que você faça. E aí é que a gente está falando sobre responsabilidade. Nesse momento, você já pode ir escrevendo aqui alguns objetivos, né, que misturam coisas de um lado e de outro. E se por acaso alguma resposta apareceu igual dos dois lados, você sabe que essa aí já é bem quente. Depois a gente vai aqui, olha, para o quarto passo, que é o passo de definir o seu objetivo ou os seus objetivos principais. Eu acho que o legal dessa ferramenta é a gente ser bastante sintético. Então eu não escreveria aqui vários objetivos. Talvez se você estiver fazendo para você um objetivo pessoal e um profissional, seja legal. Ou se você conseguir ter um principalzão, melhor ainda. E aí você vai achar esse objetivo na interseção entre a realização, o reconhecimento e a responsabilidade. A gente achou aqui primeiro as interseções entre o desejo, a necessidade e a expectativa, né? E depois a gente vai achar, olhando para a realização, o reconhecimento e a responsabilidade, a gente vai achar aqui o nosso objetivo principal. A quinta etapa é a etapa de síntese, onde você vai olhar para a ferramenta como um todo, ver onde é que você chegou e vai tentar fazer a declaração do seu objetivo, sintetizar o seu objetivo numa frase, que tem uma formuleta aqui, olha. Em determinado tempo, prazo ou período, eu vou fazer tal ação ou atitude para que determinado resultado ou objetivo aconteça. É legal essa estrutura da gente pensar em causa e consequência. Então, eu vou fazer alguma coisa para que alguma outra coisa aconteça, né? Isso ajuda a gente a aprofundar um pouco o nosso entendimento e chegar em objetivos ainda mais concretos. Então, por último, você vai fazer aqui uma coisa que está fora da ferramenta. Depois do seu objetivo definido e da sua declaração escrita, você vai montar o seu plano de ação. Você vai olhar o que você precisa fazer para que esses objetivos sejam atingidos, né? Quais são as ações, quais são as tarefas. Legal? E se você quiser aí, você for uma pessoa mais data-driven, você pode definir métricas para ver se você está indo em direção a esse objetivo e definir algumas metas em cima de cada uma dessas métricas. Legal? Então vamos ali ver um exemplo de uso para ver como é que isso tudo fica ainda mais concreto. O Focus Guy, ele é um arquivo em PDF que você vai baixar no link que está aqui na descrição do vídeo ou dando um pause e clicando aqui com a câmera do seu celular nesse QR Code
aqui está aqui na tela. Eu estou no modo Ana Maria Braga com umas coisas já no forno aqui para acelerar o nosso processo de preenchimento. Então a gente começa sempre preenchendo a ferramenta, definindo o tempo. Ó, já botei aqui, ó, como eu estou na passagem do 2024 para o 25, quando eu estou gravando esse vídeo, eu botei aqui o ano que vem. Então em 2025 vai acontecer alguma coisa. E vamos começar a mapear então o contexto como próximo passo. Então eu venho aqui, deixa eu só pegar, clica aqui. Então, olha só, eu mapeei uma série de coisas que estão acontecendo no meu contexto pessoal e profissional. Aqui em cima eu botei algumas coisas que têm mais a ver até com um ambiente mais externo, de incerteza econômica, de mercado aquecido. Aqui para esse lado eu botei aqui, olha só, umas coisas mais pessoais. Minha filha agora está morando aqui mais perto de mim. E para o lado direito aqui eu botei coisas, né, que tem a ver com a minha profissão, que eu estou vivendo uma transição profissional, do momento solo para a Unbox Lab, que o Creator Mode está ligado on fire, tô produzindo um monte. Beleza? Então aqui, olha, comecei a entender o contexto, o momento em que eu estou definindo os meus objetivos. Depois eu vou mapear, então, o quê? O meu desejo. Eu quero tocar mais guitarra, eu quero criar mais conteúdo, eu quero criar cursos e por aí vai, tá? E depois aqui do lado direito, eu vou mapear quais são as minhas necessidades. O que eu preciso fazer? Então eu preciso criar um curso, eu preciso lançar esse canal aqui do YouTube, né? Lançando aqui no final de ano. Gerar novos projetos e novos negócios, diversificar clientes. E quais são as expectativas? O que os outros esperam de mim, esperam que eu faça? Que eu gere novos negócios, que eu tenha uma participação ativa, que eu lidere novos projetos, que eu seja a voz e a cara da Unbox Lab nas redes sociais. Depois eu vou, olha, conseguir começar a entender as interseções entre o meu desejo e a minha necessidade. Está aqui, olha só. Então, fui olhando o que tinha dos lados e acabei chegando aqui, ó, em compartilhar a minha experiência com generosidade, plantar sementes de transformação. Enfim, essas coisas aqui fazem sentido para mim e são uma forma de escrever algo que junta o que está dos dois lados. Aqui na parte do reconhecimento, entre o desejo e a expectativa, então, ó, criar e compartilhar conteúdo de qualidade constantemente, equilibrar o pessoal e o profissional. E aqui na responsabilidade, entre a necessidade e a expectativa, eu mapeei também algumas outras coisas, olhando o que tinha de um lado e do outro. Consolidar a Unbox Lab no mercado, gerar novos projetos, liderar e por aí vai. E aí, olhando a realização, o reconhecimento e a responsabilidade, eu cheguei aqui, né, quebrei um pouco a minha cabeça, onde é que está a interseção, o que né, é o mais quente para mim em 2025 ou nesse meu próximo ciclo. Então eu cheguei nisso aqui, ó, promover experiências e compartilhar conteúdos transformadores. Então esse é meu objetivo para o próximo ciclo. Daí eu vou escrever a minha declaração, começando a pensar naquela estrutura de causa e consequência, né? Então olha só, como é que ficou aqui a minha para 2025. Em 2025 eu vou promover experiências e compartilhar conteúdos de qualidade constantemente, para que eu me estabeleça como uma referência fora da bolha, transformando empresas e carreiras. Isso aqui faz todo sentido para mim e me ajuda a definir melhor e priorizar melhor as minhas ações. Maneiro? E aí, daí, como eu disse, a gente pode daqui partir para um plano de ação, para definir, né, algumas coisas mais táticas. Então, olha só, baixa aí o Focus Guy nesse QR Code, tá? Você pode imprimir ele em A4 na sua casa e preencher ele na mão. Ah, Pedrão, mas eu queria fazer ele mais com post-it, na parede e tudo mais. Vai lá no birô de impressão e pede para eles imprimirem num A3, o dobro do tamanho. Bota ele na parede, usa uns post-itzinhos pequenos e faz ele na parede. Ou você pode fazer também como eu fiz, baixar o PDF e subir para o Miro e post-itar ele todo aqui no próprio Miro. Então esse aqui é o Focus Guy. Eu espero que ele te ajude a definir objetivos claros para o seu próximo ciclo. Se você curtiu esse conteúdo aqui, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal, manda para aquele amigo que está querendo definir objetivos para o futuro dele. E se por acaso um dos seus objetivos para o próximo ciclo ou para o próximo ano é criar sua marca pessoal, eu vou deixar um link aqui, olha, num card, com um outro vídeo falando sobre o Creator's Eye, uma ferramenta bacanuda que eu criei para a criação de marcas pessoais. Valeu!